Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Depois de organizar e mostrar toda a organização de aplicativos e games do meu iPhone 13 Pro, chegou a hora de fazer a mesma coisa no Android. Estou aqui com o meu S21 Ultra com 16 de RAM e 512 de armazenamento. Por que eu citei isso? Porque realmente é o que faz com que eu fique desorganizado. Ter todo esse espaço me deixa um verdadeiro acumulador digital de jogos, de aplicativos, de um monte de tranqueira que eu não preciso usar, mas eu acabo usando. Então, hoje chegou a hora de fazer essa organização. Vou mostrar para vocês como eu vou tratar esse tipo de trabalho, né, para deixar o celular mais leve, mais limpo e pelo menos nas páginas eu posso até ter um monte de coisa instalada, mas ali na home e as páginas subsequentes eu quero deixar as coisas um pouco mais organizadas. Pelo menos na primeira impressão ali, na primeira página da home, eu quero deixar somente o que eu uso com maior frequência. Então vamos começar a organizar esse celular que chegou a hora, na verdade passou da hora de fazer essa organização. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então hoje a situação é essa, tá? Essa é a página inicial. Então tem todo quanto é aplicativo de streaming, aplicativos que eu uso para o canal, aplicativos de mensagem, storage, tem aqui o Expert RAW da Samsung, tem aplicativos para o blog, galeria e fotos estão separados, né, ocupando espaço na tela. Tem aplicativos do Google também que eu não uso com tanta frequência, como o próprio Google, a própria agenda não é tão comum de ficar utilizando e por aí vai, ó, tem o OneNotes e Samsung Notes concorrendo aqui na mesma tela, gastando espaço, e aqui por fim as redes sociais. Aqui eu tenho também outros aplicativos que eu uso com uma frequência um pouco maior, né? De fotos, alguns testes, Smart Home, wireframes e por aí vai. Mas aquela história, eu não precisaria ter tudo isso salvo dessa maneira. Eu acho que chegou a hora de dar uma organizada e deixar esse computador um pouquinho mais sequinho ali, um pouquinho mais organizado. Aqui, olha, esse é um dos grandes problemas, olha, a quantidade de aplicativos que eu tenho nesse celular, justamente por aquilo que eu comentei com vocês, né? Eu tenho uma quantidade muito grande de aplicativos e games e tudo que eu posso testar, seja para o canal, seja para o meu site ou para os trabalhos que eu faço, para as pesquisas de mercado que eu faço, eu vou instalando e normalmente é duro de desinstalar. Eu vou deixando tudo aqui porque tem espaço. Esse é o grande problema de você ter um celular com tanto espaço para armazenamento. Você meio que perde o controle e vai instalando tudo sem dó. Então agora, acho que o primeiro passo é separar, é juntar tudo que é Google numa única pasta Google, tudo que é foto, tudo que é desenvolvimento, tudo que é produtividade em suas respectivas pastas, né? E deixar um pouco mais sequinho aqui com as coisas, por exemplo, aqui eu tenho o Octopus e o Game Launcher. Eu poderia colocar os dois como games, não teria nenhum problema dar um clique a mais, tá? Aqui a parte de férias, não sei se eu preciso deixar isso aqui tão à vista, sendo que eu uso uma vez a cada ano, tá? Então assim, tem coisas aqui que eu posso mexer, eu posso organizar melhor e essa organização começa agora e eu vou mostrar para vocês já como é que ficou esse celular um pouco mais organizado. É o primeiro passo, mas pelo menos estou começando a deixar esse Android organizado, o que é ótimo, porque eu fico pronto para trocar por um Android com o espaço de armazenamento menor. Eu não fico escravo de um modelo de 512 de armazenamento. Tem dúvida, né? Puxa, mas quanto que você está utilizando? Hoje eu estou utilizando 189.9 de 512. Ou seja, eu poderia usar um aparelho de 256 de armazenamento? Poderia, mas talvez ele provavelmente ia correr um sério risco de ficar um pouco lento. Apesar de eu ter folga aqui de memória RAM, eu ia ficar muito no limite do armazenamento. Então, o ideal seria derrubar isso aqui um pouquinho, né? Pelo menos para ter, sei lá, uns 100 GB aí de espaço para rodar um pouco mais liso e para, eventualmente, numa viagem
poder fazer as fotos e vídeos sem a preocupação do espaço, sem a preocupação de, puxa vida, será que vai dar? Será que eu vou ter que correr atrás de um Wi-Fi, de repente não tem um Wi-Fi tão bom na viagem, né? Não tem no lugar que você está viajando naquele momento, você está sem nenhuma forma de salvar arquivos importantes de fotos e vídeos, então é legal deixar uma gordurinha aí, deixar um espaço para poder salvar as coisas. Então primeiro eu vou começar com a parte de limpeza e depois eu vou excluir o que eu realmente acho que não faz sentido. Então vou começar agora a dar essa organizada, já eu mostro para vocês como é que ficou. Bom, pessoal, então a primeira, na verdade, essa é a segunda grande limpeza que eu faço nesse celular. E nessa segunda grande limpeza eu consegui baixar bem pouquinho, tá? A primeira que eu estava passando bem dos 250, 280 GB, essa eu baixei quase nada, né? Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar como é que ficou a tela home. Eu gosto da tela home bem limpa, eu não faço questão de ter um relógio grande, até porque no passado eu tive um relógio grande num Galaxy Note 9, que acabou causando um burn-in na tela, acabou queimando a tela no relógio, eu percebi só quando eu fui vender o aparelho. Então eu gosto da tela mais limpa possível. Então aqui eu procurei seguir mais ou menos a linha que eu segui no iPhone, só que aqui eu tenho mais espaço, fica um pouco diferente, né? Lá ficam para cima os aplicativos, aqui fica para baixo, mas de qualquer forma, aqui como a tela é maior, eu acho que fica mais cômodo, mostrar aqui para vocês, ficar com todos os aplicativos aqui. Então aqui eu tenho tudo que eu uso com maior frequência, o Feedly para ler os meus feeds dos sites que eu acompanho, aqui a parte de vídeo com o YouTube e com todos os programas que eu uso, seja para editar o vídeo, como o Rush, como também para gravar vídeo e também o Filmic Pro, o ProTake e outros, e também para gerenciar o canal como o YouTube Studio. Tá? Então aqui ficou essa parte, depois Apple Music, Samsung Notes, que eu ainda continuo usando por aqui, o Gmail, né, que é o meu e-mail padrão aqui, onde eu centralizo minhas contas, o Mapas, Agenda eu deixei aqui, não sei se eu vou mantê-la aqui, mas eu achei interessante como tem espaço e não ia ocupar tanto, não ia fazer tanta diferença, eu mantive ele por aqui. E aqui as redes sociais que eu uso com maior frequência, além de telefone, loja, agenda ali com as pessoas, Chrome e a câmera. Então ficou assim. Segunda página, eu deixei aqui uma parte para o Office, né, para os aplicativos de escritório. Tá? Então aqui ainda não está 100% organizado, mas aqui eu tenho acesso aos arquivos e o pacote do Google, né, para poder cuidar dos meus documentos, suas planilhas, apresentações. Aqui o Messenger chega à mesma linha dos aplicativos que eu salvei no iPhone, com exceção aqui do Snapchat, que eu acho que lá está em redes sociais, mas eu não estou usando, provavelmente eu vou descartar. Aqui, os aplicativos de streaming favoritos estão aqui, tá? Tirei alguma coisinha já dei uma enxugada. Aqui é a mesma coisa para fotos. As galerias agora estou mantendo aqui dentro. Eu acho que faz mais sentido manter separado para ficar com a tela um pouco mais limpa. E outros aplicativos para edição de fotos. E aqui também o Expert RAW está aqui dentro. Como eu não uso com tanta frequência, eu achei melhor deixar ele em fotos. Blog, aqui alguma coisa para conteúdo como Quora e Pinterest, e Analytics e o WordPress estão aqui também, tá? Seguindo em frente, previsão do tempo, esse aplicativo é um aplicativo que eu gosto bastante, que mostra imagem de satélite, tá? Então, da Estação Internacional, é bem legal esse aplicativo. E sempre que tem algum lançamento de foguete, qualquer coisa parecida, esse aplicativo transmite ao vivo. Aqui é uma tristeza, né? O que eu tenho de aplicativo de música não é a mesma coisa, não é tão rico quanto no iOS, mas eu guardo alguma coisinha assim que eu acho interessante. Então não é totalmente, né, ausente, né, de aplicativos, não tem uma ausência gigante, mas não é tão bom quanto no iOS. Seguindo aqui adiante, na parte de internet, tem o kit básico ali para cuidar da conexão do celular e de casa e ainda testes, né, de
Wi-Fi ou teste de velocidade. Aqui alguns aplicativos para desenho, como eu tenho a canetinha para usar nesse aparelho aqui, que é o S21 Ultra, eu acabei baixando alguns aplicativos para fazer desenho, para fazer algum esboço de tela, de aplicativo e tudo mais. Games, ficou com pouca coisa, mas eu deixo centralizado aqui numa única tela, tá? Aqui, talvez eu tire esse Octopus e deixe ele em outro lugar, mas por enquanto ele está ficando aqui mesmo. Aqui a parte de testes, alguns testes de velocidade, algum teste a parte de energia, a parte de especificações dos aparelhos eu mantenho por aqui. A parte de saúde é mais exercícios físicos e tem alguma coisa, né, de SUS, de plano de saúde, de farmácia e a parte também de vacinação, tá tudo aqui, junto com o Google Fit. GPS, fora o Mapas, eu tenho aqui o Waze e o Here We Go, também estão aqui. A parte dos livros é aquela história, né? Cursos, inglês e livros do Kindle e do Play Livros, tá? E essa é a parte que eu acho que é um pouco deficiente, porque poderia ter como sincronizar outros livros, como por exemplo os livros da Apple, mas não tem como. Aqui, na parte de Smart Home, é mais Alexa, é mais o Google Home, porque hoje o meu Wi-Fi é do Google, e o My Home por conta da lâmpada, né, da Xiaomi que eu tenho aqui. Então, toda essa parte aqui de cuidar de conexões de Wi-Fi e das lâmpadas e outros itens aqui em casa, ficam aqui nessa parte aqui de Smart Home. Wireframes é aquela história, né, de desenhar os aplicativos, de fazer ali algum esboço. Isso é mais rico no iPad, não é rico aqui, mas eu tenho como trabalhar, tenho como adiantar alguma coisa. Uber, que eu deixo o Uber em 99. Finanças, que na verdade não tem mais nada praticamente de finanças aqui, né? Tá mais para documentos. Eu provavelmente vou fazer um merge aqui dessa parte de finanças com documentos e vou tirar aqui PayPal, vou tirar alguns aplicativos que não fazem sentido estarem aqui. Mas é pouquinha coisa, é um ajuste bem tranquilo. Aqui a parte de viagem, que é bem semelhante à parte de viagem do iOS, tá? Com alguns aplicativos para fazer cotação, o tradutor, o TripAdvisor, algumas coisas para montar viagem. Isso aqui ajuda bastante para montar viagem. Aqui, sim, os documentos, né, que entra Detran, carteira digital, de trânsito, CPF, carteira de trabalho, toda a documentação aqui, incluindo FGTS, RG e documentos de carro. E por fim, a parte de comida, fora ali iFood, tem alguma coisa ali de, vamos dizer, restaurantes favoritos, tem o Vivino para vinho, tem Starbucks, tem alguma coisa de café, que eu gosto bastante de café, e as pizzarias aqui mais próximas que são mais legais aqui de casa, tá? E aí, gente, acabou. Aqui eu deixo uma tela praticamente em branco, né, se eu tiver com uma imagem legal para poder ficar na imagem. E aqui aquelas notícias ali do Google, e só. Então eu achei que ficou bem mais limpo, bem melhor, né, a organização, e obviamente, né, continua ainda com uma boa quantidade de aplicativos, apesar de já ter apagado bastante coisa, olha, ainda tem chão aqui, ainda tem coisa que eu posso melhorar para deixar ali um pouco mais enxuto ainda, mas eu fiquei feliz com essa primeira grande organização, e eu achei que ele ficou muito parecido, não idêntico, mas muito parecido com a organização que eu tenho no iOS. Então é legal, porque fica familiar. A ideia é deixar o mais próximo possível para eu ter uma experiência semelhante nos dois aparelhos. Mas está muito legal, está bem interessante e gostei bastante dessa organização, onde o que eu uso mais é apresentado aqui na tela Home de uma forma simples, prática e super direta.
Então é isso, pessoal. Essa foi a organização da tela home e dos aplicativos aqui do meu Android, que é o Android que eu uso hoje é um S21 Ultra com 16 de RAM e 512 de armazenamento interno, mas como no futuro provavelmente eu vou acabar migrando para um aparelho com 256 de armazenamento, eu já estou me organizando para poder fazer com que todos os aplicativos caibam em qualquer aparelho, para não ficar sempre com essa limitação, com esse problema, né, de instalar tudo sem fim e de repente na hora da mudança de aparelho ficar limitado, ficar preso sempre no modelo mais caro. Então isso vai facilitar bastante a minha vida, porque aí eu consigo me organizar para caber em 256. Obviamente, né? Puxa, aí quando você for viajar, o que você vai fazer? Claro, a ideia é deixar pelo menos uns 80 GB livre, né? Mais ou menos 80 ou 100 GB seria o ideal, mas 80 já é bem razoável, e vou levar aquela gambiarra que eu mostrei para vocês, que é um USB tipo C, que tem um leitor de cartão de memória acoplado ali, engatado um no outro. Porque essa solução para mim é a mais prática, principalmente para viagem, essa junto com o SSD, né? Porque aí eu posso tirar foto, gravar vídeos à vontade durante o dia, e toda noite, se tiver um Wi-Fi disponível, bom, rápido, que eu consiga fazer com que os vídeos subam para a nuvem, beleza, que vídeo é mais complicado mesmo. Se eu não tiver, eu salvo tudo nesse SSD ou nesse cartão de memória, e aquela história, eu fico usando um cartão de memória em um celular que não tem essa possibilidade, eu continuo utilizando. Então acaba sendo uma boa, porque é só levar vários cartões de memória que são minúsculos, pequenininhos pra caramba, e aí é só trocar, caso, né, não leve o SSD, se eu quiser levar o cartãozinho, fica até mais prático, né? Vai salvando até lotar, lotou, vai para o próximo, e não precisa ficar andando com todas as fotos da viagem. Eu não sei se, provavelmente eu contei essa história num vídeo bem mais antigo aqui do canal, uma oportunidade que eu fui para o Cabo Canaveral, ali para o Kennedy Space Center, tirei fotos assim muito legais de todos os foguetes, do ônibus espacial, de um monte de coisa legal pra caramba. Chegou no dia seguinte da viagem, na época eu tinha um aparelho, um Windows Phone, ele formatou sozinho no meu bolso. Aí quando eu fui ver as fotos do dia anterior, ele não tinha subido para a nuvem. Eu cheguei a colocar ele, conectei no Wi-Fi, deixei ele subindo as fotos, fui dormir. O que aconteceu? Provavelmente caiu, ou o aplicativo deu um crash, ou caiu o Wi-Fi durante a noite, e Júnior, eu fui na época, né? Eu não olhei se todas as fotos tinham subido. Eu vi algumas fotos e eu já achei que tinha ido tudo. Eu não chequei uma por uma, acabei perdendo fotos bem legais. Por sorte foram fotos de um único dia, né, e parcialmente, né, uma parte pequenininha foi perdida, mas mesmo assim é dolorido. Então eu tenho esse hábito sempre de tentar subir para a nuvem o mais rápido possível ou salvar num cartão para poder deixar reservadinho, salvo bonitinho, para não ter erro, não ter risco de perda. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a organização do Android, e em breve vou mostrar como é que eu estou organizando também o iPad e o computador. Então são os dois itens que ainda eu preciso dar uma limpada, preciso ver que aplicativo eu estou usando ou não e fazer uma bela redução para deixar as coisas mais fáceis para o trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.